Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Hoje eu quero falar para vocês sobre um santo muito especial, um gigante da fé, um homem que transformou o mundo através da oração e do trabalho, São Bento de Núrcia, o patriarca dos monges do Ocidente. São Bento nasceu por volta do ano 480, numa cidadezinha chamada Núrcia, na Itália Central. Imaginem vocês, era um tempo de grandes turbulências. O Império Romano estava desmoronando, havia guerras por todos os lados, a sociedade estava em crise moral e espiritual. E foi exatamente nesse contexto difícil que Deus preparou um instrumento poderoso de renovação. Bento nasceu numa família nobre, tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, que também seria santa. Seus pais, vendo a inteligência do menino, o enviaram para Roma para estudar. E olha que coisa interessante, meus queridos. Bento foi para a grande cidade, para a capital do mundo de então, mas seu coração estava inquieto. Ele via a corrupção, a devassidão, a decadência moral que tomava conta daquela sociedade. E o jovem Bento tomou uma decisão radical, uma decisão que mudaria não só sua vida, mas a história da Igreja e do Ocidente inteiro. Com apenas 20 anos de idade, Bento abandonou tudo. Deixou os estudos, deixou a possibilidade de uma carreira brilhante, deixou o conforto da vida na cidade. Por quê? Porque ele queria encontrar Deus, ele queria viver uma vida de verdade, uma vida de santidade, uma vida que fizesse sentido. Então se retirou para um lugar deserto chamado Subiaco, e ali ele viveu como ermitão, numa caverna por 3 anos. Imaginem a coragem desse rapaz, vivendo sozinho, em oração constante, jejuando, lutando contra as tentações, fortalecendo seu espírito. Um monge chamado Romano o ajudava, descendo comida numa cesta. Foi nessa solidão que Bento se encontrou verdadeiramente com Deus. Foi ali, naquela caverna escura e fria, que ele aprendeu os segredos da vida espiritual, que ele se tornou um mestre da oração contemplativa. Mas Deus tinha planos maiores para Bento. Sua fama de santidade se espalhou, e logo outros homens começaram a procurá-lo, querendo viver sob sua orientação espiritual. Primeiro, ele organizou 12 pequenos mosteiros, com 12 monges em cada um. Mas sua missão ainda não estava completa. Por volta do ano 529, São Bento subiu o Monte Cassino, um lugar que era usado para cultos pagãos, e ali fundou o mosteiro que se tornaria o berço da vida monástica ocidental. Ele destruiu os altares pagãos, derrubou os ídolos e, no lugar da idolatria, plantou a adoração ao Deus verdadeiro. Que exemplo poderoso! E foi ali, no Monte Cassino, que São Bento escreveu sua famosa regra, a regra de São Bento, que revolucionaria a vida religiosa. Essa regra não era apenas um conjunto de normas rígidas, não. Era um verdadeiro manual de sabedoria espiritual, equilibrando perfeitamente oração e trabalho, contemplação e ação, vida comunitária e silêncio interior. O lema dos beneditinos resume tudo: ora et labora, reza e trabalha. Que sabedoria, meus queridos! São Bento ensinou que a santidade não está só na oração, mas também no trabalho bem feito, na obediência, na humildade, no serviço aos irmãos. A regra de São Bento é tão sábia que até hoje, depois de mais de 1500 anos, ela continua guiando milhares de monges e monjas pelo mundo todo. Ela influenciou toda a civilização ocidental, porque os mosteiros beneditinos foram centros de oração, sim, mas também de cultura, de agricultura, de ensino, de preservação do conhecimento. São Bento tinha dons espirituais extraordinários. Ele realizou inúmeros milagres, curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos, teve visões proféticas. Mas o maior milagre de São Bento foi sua própria vida transformada. Foi a comunidade de amor fraterno que ele construiu, foi o legado de santidade que ele deixou. Há um episódio lindo sobre São Bento que eu preciso contar para vocês. Certa vez, sua irmã Escolástica, que também era religiosa, foi visitá-lo.
Eles passaram o dia conversando sobre Deus, sobre as coisas do céu. Quando chegou a hora de Bento voltar ao mosteiro, Escolástica pediu: Irmão, fica mais um pouco, vamos continuar falando das alegrias do paraíso. Mas Bento, fiel à regra, disse que não podia passar a noite fora do mosteiro. Então Escolástica fez uma oração tão fervorosa que imediatamente caiu uma tempestade fortíssima, impossibilitando Bento de partir. Ele disse: Que Deus te perdoe, irmã, o que fizeste? E ela respondeu: Eu te pedi e tu não me ouviste, então pedi a Deus e ele me ouviu. Que fé poderosa! 3 dias depois, Escolástica partiu para o céu, e Bento teve a visão de sua alma subindo em forma de pomba. São Bento morreu no dia 21 de março do ano 547, em pé diante do altar, apoiado nos braços de seus discípulos, depois de receber a Sagrada Comunhão. Que morte abençoada! Ele partiu rezando, na presença do Santíssimo Sacramento, cercado por seus filhos espirituais. Por que eu contei essa história toda para vocês? Porque São Bento nos ensina lições preciosas para a nossa vida. Ele nos ensina que é possível viver radicalmente para Deus, mesmo num mundo corrompido. Ele nos ensina que a vida de oração transforma tudo. Ele nos ensina que trabalho e oração andam juntos. Ele nos ensina a viver em comunidade, a servir, a ser humilde, a obedecer. A cruz de São Bento, aquela medalha tão poderosa que muitos de vocês carregam, é um sacramental fortíssimo contra o mal. Nela está escrito: Vade retro Satana, afasta-te, Satanás. São Bento é um guerreiro poderoso contra as forças do mal, um protetor dos lares, um intercessor potente junto a Deus. Agora, com o coração cheio de fé e devoção, vamos fazer nossa oração a São Bento. Vamos pedir sua intercessão, sua proteção, sua ajuda. Vamos pedir que ele nos ensine a viver essa vida de equilíbrio entre oração e trabalho, entre contemplação e ação. São Bento, rogai por nós. Protegei nossas famílias, protegei nossos lares, protegei nossa fé. Afastai de nós todo o mal, toda tentação, todo perigo. Ensinai-nos a ser santos no meio do mundo, a transformar nossa vida cotidiana em oração constante. Vamos rezar de coração aberto, com fé viva, com esperança inabalável. São Bento está no céu intercedendo por nós neste exato momento. Ele ouve nossa oração, ele apresenta nossos pedidos a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Obtendo-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se do lema de São Bento: ora et labora. Reze e trabalhe. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua fé, não desista da sua família. Com oração e trabalho, tudo é possível.
Que São Bento abençoe você e toda a sua família. Que ele proteja seu lar contra todo o mal. Que a cruz de São Bento seja seu escudo e sua fortaleza. Se esta oração tocou seu coração, se a vida de São Bento inspirou você, se esta oração trouxe paz para sua alma, eu te peço, não guarde essa bênção só para você. Compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de proteção, de força espiritual, de um milagre. Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma oração, nenhuma mensagem de fé que o Senhor vai nos conceder. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.